Olá, dias de paz. Bom, vamos então para a nossa aula 23, 23ª aula. Confundi tudo aqui. Aula 23, capítulo 3. Continuamos no nosso aprendizado, no nosso roteiro aí com o Sr. Guy Ballard, ainda no Royal Teton. Olha que experiência, hein? Que vivência fabulosa do Sr. Guy Ballard, consequentemente para nós também que estamos acompanhando, né? Tivemos essa benéfice, essa graça de receber os registros que, como nós vimos, olha, realmente é algo assim para nós, se a gente parar para observar isso com uma certa atenção, né, com o cuidado ali devido, a gente vai entender que realmente nós fomos agraciados. Esse é o cuidado, é o carinho, a atenção de toda essa hierarquia maravilhosa que já sustenta a Terra há muito tempo. Cada vez mais que nós vamos mergulhando nesses estudos, vamos entendendo, né, como tudo se ordenou, como tudo foi direcionado através da grande inteligência divina, né, que nós conhecemos como Deus, como inteligência cósmica, que atua através desses grandes seres, desses grandes mestres, dos seres cósmicos. E amanhã, vamos colocar assim, amanhã num tempo futuro, que a gente espera que seja muito em breve, que nós também estejamos nessa posição de dar assistência, de poder contribuir com aquilo que nós conseguirmos alcançar através dos nossos esforços. Então, o simples fato de nós estarmos estudando, de entrarmos em contato com toda essa grandiosidade que é o estudo, que nos foi legado, que nos foi deixado com tanto amor, cabe o nosso esforço, cabe a nossa dedicação para realmente alcançar, sabe, essa realização que a gente busca através de tanto tempo, que é, como já falamos, a tão sonhada e famigerada e até utópica felicidade. Tudo isso é o que nos leva realmente para esse caminho mais elevado, mais feliz. Então depende de quem? Depende de cada um de nós, depende daquilo que é a nossa disposição em fazer acontecer, né? Então vamos fazer valer isso, que eu acho que realmente vai ser um diferencial sem igual para aquilo que é a vida que nós temos, que estamos vivendo e que alcançaremos um dia, né? Muito bem, então seguimos aí com o Sr. Guy Ballard e continuamos lá no Royal Teton, esse lugar fantástico, maravilhoso, um retiro que, uau, né? Pela descrição realmente a gente fica aí numa impressão, numa sensação assim maravilhosa, falar, puxa vida, será que um lugar desse existe mesmo? Mas é o relato do Sr. Guy Ballard, aquilo que ele deixou escrito como sua experiência pessoal e foi autorizado, né, pelo mestre a descrever tantos detalhes, né? Muitos outros não foram descritos, o Sr. Guy Ballard inclusive coloca isso, existem alguns trechos dos livros que ele escreveu, né, ditados pelo mestre ascensionado de Saint-Germain, que algumas coisas não poderiam ser ainda expostas, colocadas para a humanidade. Não, enfim, segurança, né? Por conta daquilo que é a nossa personalidade aqui, ainda, infelizmente. Mas para aqueles que se libertarem vão ter acesso a muito mais coisas. Então, vamos lá. O Sr. Guy Ballard, então, ele acessa, né, essa montanha esplendorosa, maravilhosa, nesse lugar assim fascinante que você olhando, ok, uma montanha e ele vai pelo caminho ali que o mestre está indicando, né, vai seguindo o mestre e tendo surpresa atrás de surpresa. Então o mestre, né, depois de chegar lá, passar por vários salões, chega naquele grande salão onde estão os registros que datavam do Império do Saara. E o mestre diz para ele, olha, agora, né, vou te apresentar esses registros
para que você tome conhecimento fisicamente, ou seja, você pega o documento na mão e veja que tudo aquilo que você viveu através da consciência projetada não foi uma ilusão, não foi algo simplesmente sugerido. Está aqui, olha, na sua frente, nas suas mãos. Então é um registro material, né? Não que fosse necessário, mas nós temos uma personalidade que, como diz o velho ditado, né? São Tomé, ver para crer, né? Mas o Sr. Guy Ballard estava muito distante dessa ideia, dessa sensação, porque senão ele não teria avançado com os estudos, o mestre certamente já teria deixado ele, né, aguardando lá mais um tempo, treinando um pouco mais, até que ele conseguisse se libertar dessa curiosidade desmedida que o ego traz. Então, o mestre diz assim para o Sr. Guy Ballard: olha, estou capacitando-te temporariamente para fazer isso, ou seja, para conseguir ler aqueles documentos. Então o mestre dá ali a sensibilidade através da energia do mestre para que o Sr. Guy Ballard consiga ler aqueles documentos, porque estava numa outra língua, em algo desconhecido, que o Sr. Guy Ballard na verdade tinha o registro disso, porque ele viveu naquela época, mas ele não conseguia acessar. Então o mestre abre esse caminho para ele. E ele continua assim: elevando temporariamente tua consciência e invocando a memória oculta. Tá lá, a memória está lá. O arquivo anterior destas experiências pelas quais uma vez tu passaste. Então foi uma experiência do Sr. Guy Ballard, estava registrado nele, né? Na vida dele, ali na energia dele, de todas as encarnações ficam registrados no nosso interior, né? Então, a questão de conhecer Deus e seu universo não é mais que contatar o arquivo da vida em todas as formas possíveis. E é isso que todos nós podemos fazer. O mestre, inclusive, cita isso, né? Todas as formas contêm vida e dentro da emanação lumínica, né? Emanação de luz, de pura luz, de toda forma está registrada a totalidade de seu passado. Então tudo fica guardado, nós já falamos sobre isso, tudo fica ali registrado, não tem como desaparecer. Qualquer coisa que nós estejamos vivendo agora, seja lá bom ou não, fica registrado, fica guardado. Tá? A energia, ela imprime isso, ela capta isso, vai lá para o nosso grande HD, tá bom? A qual toda pessoa interessada pode exercitar-se para descobrir e entender, sempre e quando estiver disposto a dar sua atenção e tempo à autodisciplina necessária para aquietar a confusão na atividade externa de sua existência cotidiana. Então, se nós realmente alcançarmos essa condição de manter a quietude, a harmonia, a tal ponto que realmente a gente consiga, né, controlar a personalidade, então a gente vai ter acesso a muitas coisas, porque se nós acessássemos hoje, só como um mero exemplo, aquilo que nós vivemos em encarnações passadas, em outras situações, né, quebrássemos essa barreira do apagão que se diz, nós provavelmente, através da personalidade que nós temos, nós não suportaríamos o embate. Né? Seria algo muito, muito complicado. Nós já vivemos coisas bem difíceis, vamos considerar. Né? Não estamos aqui, se a gente fosse usar em termos mais simples, não somos os anjinhos puros, né? que todo mundo deseja. Internamente, no ser original, sim, com toda certeza. Mas a gente está falando por meio de uma personalidade e a gente não conseguiu ainda, infelizmente, dominar essa personalidade. Mas, como diz o mestre, como dizem os grandes mestres, podemos alcançar isso como outros já o fizeram, ok? Então, este arquivo eterno dentro de todas as coisas existiu desde o começo, tá? Então, desde o começo nós temos aí, sabe, toda essa... todo esse registro, toda essa vamos dizer assim, esse compilado daquilo que foi a nossa história, do que vem sendo a nossa história. E esse arquivo é eterno, está dentro de todas as coisas, não só em nós, como em tudo que já existiu no planeta e, obviamente, também aí no universo. Ok? Então, nas idades douradas, né, lá atrás, o mestre inclusive está aqui
apontando, né, que esses registros que o Sr. Guy Ballard está observando, né, lá nos tempos passados, nessas outras eras, né, as chamadas Idades Douradas, a atenção do homem, né, a atenção da humanidade, homens, mulheres, enfim, repousava sobre Deus. Então, a gente já viu isso em aulas anteriores. Quem não viu ainda, quiser consultar, quiser entender como é que foi todo esse processo, é só assistir as primeiras aulas lá, as aulas que falam sobre as primeiras Idades Douradas e depois veio a queda do homem, né? Então, nesse momento, o homem tira a atenção de Deus, da sua fonte suprema, fonte divina, da sua divindade, e volta para aquilo que são os sentidos externos, para aquilo que é a sua condição mais baixa, a vibração mais inferior, que é o que a gente vive hoje, porque nós estabelecemos assim. Como já dissemos, não adianta terceirizar isso para ninguém, foi Deus que quis assim, nada disso. Nós é que realmente fomos deixando de lado essa nossa natureza elevada, essa natureza original, e ficamos aí presos a uma condição tão difícil, tão complicada. E o homem, e o mestre, ele diz o seguinte: o homem se fez consciente dos sentidos em vez de consciente de Deus. Olha só, foi dando atenção para os sentidos. De maneira que manifestou aquilo sobre o qual pôs sua atenção e sobre o que mais pensava. Então, se nós estamos focados numa determinada coisa, seja lá ela qual for, é essa coisa que vai se manifestar. Se nós estamos focados em saúde, em plenitude, elevação, é isso que vai acontecer. Mas não adianta a gente tentar se enganar, não adianta a gente fazer de conta. O que existe realmente dentro dessa personalidade? A gente pode sim, com toda certeza, fazer de conta. Não, somos, né, tô aqui equilibrado, sou bem, só que externamente isso vai aparecer. Por isso que não adianta disfarçar. Aqueles que efetivamente estão buscando essa elevação, com toda certeza, vão alcançar uma realização muito maior. Os mestres estão aí, né, já passaram muitos que passaram pela humanidade, demonstraram isso na prática, né? Então, vamos ficar atento a isso. Nós somos responsáveis pelas nossas criações. O homem deliberada e conscientemente deu as costas à perfeição e domínio com que o Pai o havia dotado desde o começo. Nós simplesmente viramos as costas para Deus. Sabe aquela história do filho pródigo que o amado Mestre Jesus conta, né, lá nos registros bíblicos? Está aqui. É essa menção, é essa direção em relação àquilo que nós fizemos. Nós deixamos o nosso grande Senhor e saímos em busca dos prazeres, das sensações, e assim nos tornamos insensíveis, no final das contas, nem sensíveis. Nós ativamos toda essa percepção externa e nos tornamos insensíveis àquilo que é a sensação elevada. Criou suas próprias experiências de carência, limitação e discórdia de toda classe. Tá aí. Identificou-se com a parte em vez de com o tudo ou o todo. E é óbvio, o resultado foi a imperfeição. Então, nós nos desligamos dessa grande mente universal e ficamos atrelados ali, limitados a algo muito superficial. Então é óbvio que a gente não vai ter a manifestação da perfeição. Nós vamos ter sim dor, tristeza, sofrimento, angústia, medo, tudo aquilo que na verdade está fora da grande realização, da grande perfeição do que é Deus, né? Então essa prisão temporal, né, é uma criação própria, né? Fomos nós que fizemos isso, fomos nós que estabelecemos essa cadeia onde nós vivemos hoje. E só cabe a nós, a mais ninguém. Não adianta esperar que Jesus venha, que vai tirar a gente daqui, não vai acontecer, gente. Não vai, nenhum mestre, nenhum santo, nenhum sadhu, ninguém vai fazer isso. Isso é uma responsabilidade nossa, por mais que a gente acredite nisso ou não. Então, o tempo dirá e as experiências são muito claras em relação a isso. Eu sou responsável por aquilo que eu crio no meu mundo e, consequentemente, contribuo com o mundo do todo, ok? Então, quando nós nos recordarmos da nossa fonte divina, da nossa origem, essa perfeição vai se manifestar. Isso é um fato, tá?
Então, cabe a cada um de nós analisar para ver se isso faz sentido ou se é pura balela aqui que está sendo inclusive apresentada por um mestre liberto, né? Ou seja, é a nossa referência para poder entender como as coisas acontecem hoje na nossa vida, como sempre aconteceram, e a própria história, né, que nós temos enquanto humanidade. Tudo que está escrito aí através das religiões, das filosofias, é só uma questão de realmente parar, analisar racionalmente e com equilíbrio de sentimento a gente vai perceber que, olha, faz todo sentido e é exatamente isso que acontece com a gente. O Sr. Guy Ballard, ele foi uma das pessoas responsáveis que ajudou, inclusive, a compilar esses registros que ele mesmo está lendo hoje nessa encarnação, né? Ou naquela, né? Nessa no sentido da experiência dele aqui. Enquanto Guy Ballard, ele até então não tinha nem ideia que ele tinha vivido tudo isso. Não imaginava. E foi ele um dos responsáveis por escrever, por registrar isso lá 70 mil anos atrás e ficou guardado e ele agora está entrando em contato de novo, tendo essa oportunidade de ter a abertura da consciência para poder relembrar isso, tá? Então, aí eles saem desse recinto, né? O Sr. Guy Ballard fica ali impressionado com tudo que ele está vendo e o mestre convida ele para ir para um outro grande salão. E nesse outro grande salão tem containers, caixas enormes, repletas de ouro e joias, de toda forma que a gente puder imaginar, é que o Sr. Guy Ballard fala. Então, quem quiser ver mais detalhes, como eu já falei, vai lá no livro, aqui a gente faz um resumo e pegando os pontos principais para poder chamar a atenção e ver se de repente não escapou nada. E olha que tem muita coisa, né? A gente não consegue explorar cada detalhe, não. É importante que cada um faça o seu garimpo, o seu esforço também. Falando em garimpo, tá aqui, muitas joias, muito ouro, tudo guardado nesse local, no interior dessa montanha, em grandes salões. Que, de acordo com o mestre, isso vai ser disponibilizado no futuro longínquo, lá na frente, para ajudar a humanidade, tá? Então, é algo que tá para frente ainda, não é agora não vai vir, que senão a gente faz um estardalhaço com toda essa riqueza aí e acaba desviando para outras coisas que não têm absolutamente nenhum valor, que realmente contribuiu para a humanidade e no final das contas acabe prejudicando mais ainda do que já está prejudicado. Então, inclusive esse ouro, essas joias que o mestre está apresentando para ele, o mestre diz que foi de um carregamento, de um naufrágio, de um cargueiro lá, de um navio espanhol que naufragou, né? Enfim, e aí foi resgatado. Os mestres pegaram toda essa riqueza e guardaram. Pois é, aonde vai o poder desses grandes mestres, né? Tendo o poder de Deus, ou seja, utilizando esse poder da sabedoria divina, absolutamente nada é impossível. Mas para nós é algo muito distante, uma coisa que a gente olha, pensa, né? Olhar, não dá nem para dizer que a gente está olhando, né? Porque não chegamos perto disso ainda. Pode ser que alguns, né, que até estejam assistindo esse vídeo já tenham tido essa oportunidade e eu estou falando aqui uma coisa que a pessoa já conhece há muito tempo ou que já tem uma experiência muito maior do que simplesmente aqui a nossa menção a respeito. Mas enfim, vamos lá. Então, o mestre diz que aí estão as riquezas que foram da região, da civilização de Mu, né, e da Atlântida. Tá? Então, são aqueles remanescentes, né, lá da Lemúria, enfim, civilizações também do deserto do Gobi, do Saara, do Egito, da Caldeia, Babilônia, Grécia, Roma e muitos outros. Então eles foram realmente angariando, sabe, pegando todas essas joias, esse ouro, toda essa riqueza e foram armazenando. Por quê? Porque isso vai servir para a humanidade numa situação futura, num próximo momento. E o mestre diz o seguinte: ninguém neste mundo jamais acumulou uma grande quantidade de riqueza sem assistência e radiação de algum mestre ascensionado. Então, quem realmente tem aí vamos dizer assim, a possibilidade, a chance de se tornar um bilionário, alguém com muitas posses,
não é à toa, existe um grande propósito aí. E é importante que a gente diga isso e chame a atenção, porque muitos, né, ou aqueles que acreditam que, olha, através do seu dinheiro podem se sobrepor a outros, é um grande equívoco, porque depois essa energia que vai sendo armazenada, ela simplesmente se volta para o indivíduo de uma maneira que a personalidade não suporta. E a gente está repleto de exemplos assim. Então o que o mestre está dizendo é, olha, aqueles que tiveram oportunidade ou têm a oportunidade de ter uma grande riqueza, ela é sob assistência, sob autorização e direção dos grandes mestres. Agora, se esse indivíduo, essas pessoas, não estiverem destinadas, ou seja, dispostas a utilizar essa riqueza de forma elevada, para benefício da raça, para benefício das outras pessoas, então realmente o revés aí, não porque os mestres vão se vingar, não porque os mestres vão fazer alguma coisa lá ruim, né, contra a pessoa, muito pelo contrário, os mestres simplesmente se retiram e a pessoa fica dando conta da energia que ela está acumulando e vai voltar para ela, né? Ou seja, ela vai acumulando ali, essa energia volta, porque não há possibilidade de sustentar essa energia para coisas que não sejam elevadas, tá bom? Então, inclusive o mestre diz, olha, houve uma escola, foi fundada uma escola, olha que interessante, né? Essa questão da orientação das grandes fortunas, daquilo que é a forma como se utilizar o dinheiro. Em 1887 foi fundada uma escola para instruir as pessoas sobre as riquezas. Olha que coisa, isso lá no século XIX. Por que essa intenção? Por que essa finalidade? Para que o dinheiro, para que as riquezas no mundo fosse direcionada cada vez mais para aquilo que são propósitos mais elevados. Os mestres não obrigam ninguém, mas eles orientam. Se o indivíduo vem numa encarnação e esquece tudo aquilo que ele foi orientado, que ele se propôs a fazer, depois ele vai ter que cumprir e dar conta disso, como a gente falou, em próximas encarnações ou sofrendo aí os reveses daquilo que ele mesmo criou, ok? Mas existe aí todo um esforço, um direcionamento dos mestres para fazer com que isso aconteça de maneira equilibrada e muito bem direcionada. Então, aí eles partem para uma outra sala, né? O mestre e o Sr. Guy Ballard vão para uma outra sala, também com joias, onde tem diamantes, rubis, pérolas, esmeraldas, safiras, ou seja, o Sr. Guy Ballard fica ali sem ação, sei lá, eu pelo menos estou imaginando aqui, sabe, aquela situação de se olhar e falar, eu não tenho nem ideia, o quanto é isso, como é isso, qual que é o valor, né, monetário disso, ou seja, quanto isso representa, porque a humanidade tem um valor comercial, né, e para os mestres, isso aqui é um valor, como nós já vimos, de vibração, de algo muito elevado, que a natureza gera, que os mestres acabam precipitando, enfim, é uma outra função, que era utilizado nas Idades Douradas com uma outra finalidade. Não tem nada a ver, né, com essa ideia, né, egoísta, gananciosa que nós temos aqui. Então, o Sr. Guy Ballard certamente, né, ele ficou ali impressionado com tudo aquilo. E o Sr. Guy Ballard se mantém em paz, ele tem esse controle interno, essa fortaleza interna. E o mestre, inclusive, chama a atenção disso, fala, olha, você só realmente está vendo tudo isso, está em contato com tudo isso, porque você realmente conseguiu controlar internamente, sabe, a tua personalidade em relação a toda essa riqueza que você está vendo. Senão você não estaria aqui, não teria chegado aqui. E é um fato. O Sr. Guy Ballard foi realmente muito bem preparado e ele atendeu a isso. Ele se posicionou de maneira muito equilibrada, muito coerente em relação a isso. Por isso que ele está conseguindo acessar todas essas informações e toda essa grandiosidade. Tá? Então, o mestre diz o seguinte, olha, os mestres governam a riqueza do mundo. Tá? Então, tudo que existe no mundo está aqui sendo direcionado, controlado por esses grandes seres. Tá? E só é dado àqueles que estão preparados para ajudar os outros. É isso que o mestre está colocando. Falou, olha, essas riquezas aqui, elas estão sendo cada vez mais destinadas para aqueles que realmente têm condições
de auxiliar outras pessoas, de contribuir com o todo. Senão, que finalidade teria, né? Por isso que os mestres acabam realmente tendo um trabalho muito ali, sabe, interno, um trabalho que leva muito tempo, e para encontrar as pessoas preparadas, né, que estejam já despertas, que não estejam mais ali tão encarceradas ao ego, não é fácil. A gente sabe disso. Nós vivemos isso aqui e sabemos bem como é essa coisa do desprendimento. Não é tão simples, né? Bom, aí eles retornam lá para a sala do concílio. E quando o Sr. Guy Ballard chega lá, quem que ele encontra? Ele encontra a Lotus e o Donald Ballard. Ou seja, Lotus, a dona Edna Ballard, né? Que ele já se referencia como, o mestre sempre fala, que é a Lotus, né? Porque é o nome que ela recebe internamente, né? Ou seja, nos meios internos ela é conhecida como Lotus. Então, e o Donald Ballard, que é o filho nesta encarnação, né, também está lá. Claro, eles estão em corpos sutis, eles não estão nos seus corpos físicos propriamente dito. E aí, o Sr. Guy Ballard faz os cumprimentos, né, ou seja, tudo natural, né, não existe nenhuma exaltação, é tudo muito tranquilo. E aí começa a se movimentar mais pessoas no salão, outras pessoas começam a chegar, até que 70 membros da fraternidade se apresentam no salão para assistir algo que vai ser projetado na tela, naquela tela que nós comentamos, né, que é um grande telão ali que o Sr. Guy Ballard vê, e fica impressionado, realmente, né, algo que ele só viu a tela, não viu nenhuma projeção, mas é o que vai acontecer agora. Então, nesse momento, o Sr. Guy Ballard diz que começa uma movimentação diferente no salão e frente a eles, né, ou seja, ali próximo da tela, aparece um ser glorioso que deixa todo mundo em silêncio, né? E esse ser glorioso, com uma voz de trovão, uma voz forte, diz: estão preparados? Ou seja, vamos começar a nossa apresentação. Então, tudo preparado para uma apresentação que vai acontecer a partir de agora. É uma projeção cósmica. É utilizada essa tela cósmica justamente para poder trazer ali ensinamentos e experiências que o Sr. Guy Ballard está prestes a vivenciar. Então, imagens vivas, né, em todas as dimensões que vão sendo controladas pelo poder do mestre, desse grande mestre, inclusive pelos outros mestres também, obviamente, né, começam a se formar nessa grande tela. Tudo como se fosse real, como se estivesse acontecendo ali na frente de todos, né? Não como se fosse um cinema, ou poderia ser um cinema em 3D para nós hoje. Em 1930 nem se pensava nisso, já existia a era cinematográfica de 1930 a 39, me parece que foi um período de grande desenvolvimento e evolução do cinema, né? Perdão. E então, vamos lá. Então o Sr. Guy Ballard, junto com esses 70 membros, né, inclusive Lotus, o Donald, que estavam lá, foram convidados pelo mestre também, começam a assistir essa sessão. Olha só. E aí o que acontece? Começa a aparecer nesse telão cenas do continente de Mu, da terra de Mu, daquela civilização que foi lá um remanescente, né, da Idade Dourada. Então, fala sobre a sua ascensão e a queda, vai mostrando ali. E, inclusive, mostra nessas cenas que o continente de Mu vai retornar. Vamos lembrar do seguinte, o Sr. Guy Ballard já havia dito, né, que o mestre falou para ele que nesse telão você consegue ver coisas do passado, do presente e também do futuro. Então, é um cinema 3D assim bem evoluído, bem diferente mesmo daquilo que a gente já conseguiu alcançar hoje, inclusive em 2020. Então, vamos tentar imaginar como é que é isso lá em 1930, né? É uma outra realidade. E aí, o Sr. Guy Ballard fala que
aparecem as imagens da Atlântida também, né? Que a Atlântida tinha uma extensão entre a América Central e até a Europa, ou seja, o Oceano Atlântico era coberto por terra, né? E essa extensão toda ia de uma ponta a outra, né? E que teve um alto desenvolvimento. Começam a mostrar as imagens, né, desse povo, de como eles viviam, da maneira como tudo acontecia ali. E a partir daí também, né, por conta de toda a história da mudança da personalidade, da perda da consciência mais elevada, né, do coração divino, tudo foi se transformando e, consequentemente, né, isso foi gerando a queda, né, por causa do egoísmo, e vem o afundamento da Atlântica, restando somente aí a ilha de Poseidones, né? E com isso, né, com essa situação toda das imagens aparecendo e eles vendo, ou seja, o filme ali acontecendo, a história sendo reprisada, né, que é assim, é como se alguém tivesse lá com uma câmera na época em que a Atlântida estava afundando e foi filmando tudo. Interessante, algo assim que para nós hoje é muito comum. Você vê as pessoas pegarem uma câmera, como eu estou fazendo aqui, coloco uma câmera e vou gravando aqui a aula, e depois, a hora que você bem entende, você vai lá, acessa e consegue ver absolutamente tudo que foi gravado. É a mesma coisa que estava acontecendo lá em 1930, só que com uma tecnologia que a gente não consegue imaginar, porque na verdade isso vem da consciência da inteligência divina. Então é tudo fabuloso, ainda mais naquele período, muito mais, né? O Sr. Guy Ballard, que não tinha contato com isso, não existia desta forma, né? Era tudo muito recente ainda, principalmente a história do cinema, e já era considerado algo muito grandioso, bem desenvolvido, mas isso aqui nem se compara, né? Então o mestre fala, né, que desculpa, o mestre não, né? Na verdade o Sr. Guy Ballard está registrando aqui, ele está dizendo, olha, os edifícios que foram preservados, né, do remanescente ali da Atlântida, desse período, né, foram edifícios que foram lacrados pelos mestres, eles simplesmente geraram um material indestrutível nesses edifícios e preservaram inúmeros registros que estão afundados, ou seja, estão sob as águas do Oceano Atlântico. Ninguém consegue acessar isso, ninguém sabe onde está, somente os mestres têm a localização precisa, né? Mas os mestres dizem que isso vai vir à tona novamente, lá na frente, quando a humanidade estiver preparada, ela vai ter acesso a isso de novo. Mas não vai ser agora, isso com certeza vai demorar. Então existem muitas riquezas que estão guardadas, né, e servirão à humanidade, como a gente falou, e vai aparecendo isso no telão, mostrando ali toda essa sequência, né? E a ciência, ela com certeza, né, ela vai trazer essas descobertas que vão se tornar assim incontestáveis. Então aí é o filme ali, a imagem mostrando isso para todos os presentes, né? E também no telão aparece ali o deserto do Gobi e deserto do Saara, que tinha aquela, né, grandes civilizações, tanto o Gobi quanto o Saara tinham grandes civilizações que pertenciam a esses lugares. E acabaram findando por conta das invasões, né, de homens e impérios que estavam numa condição muito inferior. E aí acabou se perdendo, né, se tornaram o que a gente conhece hoje como os desertos. Mas existiram civilizações ali, e é o que está passando para eles. E inclusive também passa informações sobre o Egito, que de uma tremenda elevação, então o Sr. Guy Ballard vai descrevendo aí, né, que o telão mostra isso, e infelizmente também por conta do orgulho, do egoísmo, né, o voltar para os sentidos externos foi quebrando, foi destruindo o Egito, que é de uma luz tremenda. Então, no Egito estiveram presentes homens e mulheres de elevado conhecimento. Só que, infelizmente, esses homens e mulheres, né, predominavam muitos homens lá, ainda naquela época, eles usaram esse conhecimento
que eles sabiam que era um poder de forma indevida. Então, a destruição consequentemente veio e acabou gerando toda a extinção aí daquilo que foi essa grande luz, né? Mas também essa apresentação através do telão mostra, né, da tela cósmica, que o Egito, a luz do Egito vai retornar. Então não é à toa que nós temos referências aí do Egito como sendo algo de grande sabedoria, assim como as outras civilizações que a gente também já viu, né? E a gente já falou também, né, a própria Ordem Rosa Cruz, que é uma das que pega a vertente, né, lá do Antigo Egito, eles estão pautados exatamente nisso, nessa sabedoria que vem lá de trás, tá? E essa luz vai voltar, essa luz com toda certeza vai retornar e mais uma vez vai ser essa grandiosidade. Civilizações que já se foram vão novamente aparecer, tá? Com toda a sua grandiosidade. Então, aí as cenas continuam, o Sr. Guy Ballard diz que, olha, aí veio a ascensão e a queda do Império Romano, onde, lá no período em que o Império Romano já estava assim, sabe, degradando, mesmo a coisa estava bem complicada, foi quando apareceu o amado Mestre Jesus e veio trazer amor, veio trazer luz, né, para a nossa humanidade, mostrando ali na prática o que era realmente o plano divino cósmico, aquilo que é o registro, na verdade, que ficou na nossa atmosfera, né, e que permanece até hoje. Então, toda essa energia que o Mestre Jesus trouxe foi um divisor de águas para a humanidade. Por isso que o Mestre Jesus se tornou de uma referência tamanha, né, para todo o planeta, para a grande maioria, né? Aqueles que não são cristãos reconhecem de alguma forma, entendem e percebem que existe aí uma atuação muito poderosa que veio através do amado Mestre Jesus. Então é um registro permanente, os mestres dizem, isso não vai mudar absolutamente nunca no planeta. Foi a partir do Mestre Jesus que realmente tudo veio para um próximo passo, que era necessário para nós, tá? Então, as imagens continuam e o Sr. Guy Ballard diz, olha, depois apareceu aí o reino de Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. E ele diz que ali, de acordo com as imagens, né, foi um grande homem, teve um grande reinado, que a gente não tem nem ideia do tamanho, né, do coração deste homem, né, o coração de leão, mas era no sentido de, ele era conhecido como um grande guerreiro, um homem de muito nobre, e ele lutou inclusive ele lutou nas cruzadas, né, e ele combateu ali, ele teve um combatente ali, um oponente, melhor dizendo, muito poderoso, muito forte, que era o Saladino, que é da cultura muçulmana, e um grande homem, um homem também que, de acordo com a história, também foi assim um chefe grandioso. Mas naquela época existia muitos combates, muitas mortes, mas tanto Ricardo quanto Saladino, eles se respeitavam muito de acordo com o que a história conta. Eles tinham um respeito um para com o outro que era muito aparente. Eles eram cavalheiros, inclusive, um com o outro, apesar de terem ali, né, estarem defendendo cada um o seu território, as suas ideias, enfim, é uma história que cada um pode procurar entender melhor, mas eles realmente tinham uma postura muito diferente, né, daquilo que a gente vê em termos de guerras e tudo mais. Um chegava a ajudar o outro. Olha, é uma coisa curiosa, é o que está na história, conta exatamente isso. E eu acho que a referência que aparece aqui, inclusive sobre Ricardo, né, sobre o reino de Ricardo, o coração de leão, é justamente por conta dessa grandiosidade desse coração, porque ele foi orientado por grandes mestres também. Aí depois isso segue adiante, aí já pula para a Primeira Grande Guerra Mundial, que naquela época, inclusive, né, que o Sr. Guy Ballard conta aqui, eles não tinham, obviamente, nenhuma informação de que viria uma Segunda Grande Guerra. Os mestres já sabiam que isso poderia acontecer e que, infelizmente, veio depois, né? Mas aqui, o Sr. Guy Ballard se refere à Grande Guerra que aconteceu, né? Então, ainda haveria, lamentavelmente, um outro episódio mais adiante.
Enfim, então mostra aqui as causas dessa guerra, né, e que poucos sabem qual é a verdade por trás do que desencadeou essa guerra realmente, e os mestres dizem que, olha, é melhor que a humanidade não saiba, porque as pessoas não estão preparadas para isso ainda. Então, devem ter coisas aí realmente bem complicadas. Mas a gente sabe que tudo é direcionado, organizado, que os mestres estão aí controlando tudo. Então, tem um salto aqui, né, que o Sr. Guy Ballard fala, entre o reinado de Ricardo, Coração de Leão, que foi lá no século XII, tá, para a Primeira Guerra Mundial, entendeu? Então, esse salto no tempo, né, o Sr. Guy Ballard disse que é proposital aí, que não deve ser apresentado, não deve ser falado, porque muitas coisas complicadas aconteceram. E a gente sabe disso. Infelizmente, nós tivemos aí um período de trevas bem difíceis, bem complicadas, né, que prevaleceram na humanidade. Mas, enfim. E aí, segue, né? Então, com isso, os mestres, obviamente, foram cuidando de toda essa energia complicada, né, esse período que foi bem difícil, e eles foram dissolvendo essa energia que foi se tornando cada vez mais densa. Tá? Então, muitas mudanças vão ocorrer, inclusive aparece isso no telão, muitas mudanças vão ocorrer na superfície da Terra, tá, num futuro lá na frente, bem lá na frente. A superfície da Terra vai sofrer alterações. Tanto é que a gente já ouviu aí o mestre dizendo, né, tem essa referência de que continentes do passado vão emergir, eles vão aí voltar, né, para a superfície. Então, isso com toda certeza vai mexer com a nossa estrutura do planeta. Tá? E também fala sobre, né, aparece lá na tela, o progresso da América do Norte, tá? Que a América tem um plano muito importante aí para o planeta. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade, né, que vai trazer paz, beleza, êxito, prosperidade, iluminação espiritual e toda sorte, entendeu, de equilíbrio para as raças, para a raça e para todos os povos. Então, os Estados Unidos, ele vai funcionar como um centro-coração da Idade Dourada num futuro lá na frente. Agora, a gente não consegue ver isso porque nós estamos um pouco distante de toda essa condição. Bom, enfim, tudo isso que o Sr. Guy Ballard está colocando aqui, né, explicando e descrevendo através do telão, né, isso vai permanecer, né, ou seja, essa referência da América do Norte, né, os Estados Unidos, vai permanecer por algo de 200 mil anos. Então, é muito tempo e, com toda certeza, nesse tempo todo, muita coisa vai acontecer e o planeta vai se transformar em algo muito mais elevado. Tá? Então, essas cenas, de acordo com o Sr. Guy Ballard, duraram quase 3 horas. São fatos e atividades desconhecidos de historiadores, da ciência, enfim, não são coisas que vão chegar para as pessoas de uma maneira assim tão fácil. E a tela cósmica, de acordo com o Sr. Guy Ballard, é algo assim que não dá para comparar com nada, não dá para descrever. Se hoje para a gente já não dá, imagina lá atrás para ele que não tinha uma referência como a gente tem hoje dentro da tecnologia. Mas realmente não existe nada na história que se compare a isso, né? E também, a partir daí, o Sr. Guy Ballard também fala que muitas revelações, né, revelação de muitas causas cósmicas daquilo que existe no planeta também foram apresentadas através dessa tela cósmica. E chegamos aqui, então, no momento onde a gente faz uma parada, ok? Vimos aí todo o conteúdo, né, ou pelo menos de forma bem sucinta, aquilo que o Sr. Guy Ballard apresentou através dessa experiência com a tela cósmica. E vamos adiante, seguindo no encalço do Sr. Guy Ballard, para ver quais são as próximas experiências, tá bom? Gratidão pela atenção, dias de paz, luz, amor, qualquer dúvida, comentário, acréscimos, já sabe, fiquem à vontade, gratidão mais uma vez pela oportunidade, todo amor, bênçãos.